vida para nós, pastora, essa com muito precioso. Muito enriquecedor. Pois essa igreja. Hoje temos o prazer de receber um amigo muito especial, esses amigos que nós conhecemos, acho que a gente se conhece, praticamente todo mundo se vê, né? Lá ele está aí. São amigos que Deus vai dando nada que vale a pena, né? Pede civilidade. Por muitos 16 anos de decisão plantar uma... Deus tem feito participado comigo primeira vez, pouco tempo para lá, para ter o Ministério Saudável, basicamente e mais pois Deus foi gerando tanta essa igreja parceira desse ministério, parceiros também, uma igreja que abençoa regularmente essa ONG, a igreja tem sido parceira de amigos desse ministério, que se recebe com muito aplaudo ao Senhor, trazer a palavra para nós nessa manhã e vai apresentar a sua esposa com mais calma. A paz do Senhor, queridos. Bom dia, é bom estar de volta a essa casa, minha igreja aqui no Brasil, tá bom? Sempre quando eu venho, faço questão de passar por aqui, apesar dos convites para irmos para outros lugares, eu falo, no Rio de Janeiro eu tenho que passar para ver o meu querido amigo, o pastor Silfarne, pastor e outros amigos que nós fizemos aqui, e também essa igreja maravilhosa, igreja linda, vocês estão de parabéns, cada vez que venho aqui, fico alegre de ver o sucesso dessa família, o sucesso dessa igreja. Eu sempre venho acompanhado da minha esposa, fique em pé, por favor, para todo mundo ver como ela é linda, como eu orei muito e ela orou pouco. A pastora Ana, casados já há quase 32 anos, temos 2 filhas, a Monique casou e voltou lá para o norte, perto de Nova York, e já nos deu o nosso primeiro netinho, o Luke, que já está com quase 2 anos, e a nossa filha Prisciele, que está conosco lá na Flórida, que vai casar agora no final do ano, e graças a Deus tem sido bênção, são filhas maravilhosas do altar, sempre cantando, ministrando louvor lá no norte, perto de Nova York, e lá na nossa igreja na Flórida, as duas sempre têm o desejo de servir ao Senhor. É muito bom isso, né? Ver a família saudável. E essa conferência, me sinto honrado de participar no culto de encerramento, estar aqui com vocês. Depois que vocês ouviram a bispa Ana, né? Pastora Ruth, pastor Rafael, agora vocês vão ouvir pastor Marconi. Graças a Deus que Deus usa até uma jumenta, né, para falar com o profeta Balaão. Então vamos em frente, né? Deus vai falar conosco. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus vai falar com você. E nesse mês lá na nossa igreja, na Flórida, nós estamos falando justamente sobre a família, o mês da família. E Deus me deu uma palavra que eu ministrei no começo do mês, e conversando com o pastor Silfarne, eu vi que essa palavra é propícia para essa conferência. Então, se você quiser acompanhar, eu quero pedir perdão à mídia, porque a gente estava viajando e o pessoal falando, manda os textos, manda alguma coisa que você queira no telão. Eu falei, já vou mandar. Mas em alguns lugares eu não tinha nem sinal. Nós fomos para Paraíba, para o sertão, acompanhar um projeto missionário lá. Então, desculpa, mas abre aí em Isaías, no capítulo 1, versículos 18 e 19, na verdade.
Isaías no capítulo 1, versículos 18 e 19. Eu vou ler aqui da versão Almeida Corrigida Fiel, mas se vocês quiserem colocar qualquer outra versão está bom. Isaías capítulo 1, versículos 18 e 19. Vou esperar para que todos tenham esse texto muito importante, muito interessante para nós nessa manhã, que diz assim, Isaías capítulo 1, versículos 18 e 19. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã tão incrível, tão maravilhosa. Ó Deus, já sentimos a Tua presença forte neste lugar. Te agradecemos, Senhor, pelas orações que foram feitas, porque temos a certeza absoluta de que o Senhor ouve, e não somente isso, o Senhor responde também cada oração que foi feita. As famílias foram abençoadas, dizimistas foram abençoados. Ó Deus, nós te agradecemos pelas crianças que foram abençoadas. A Tua bênção está sobre nós, está sobre este lugar. Agora abençoa-nos com a Tua palavra, que ela venha trazer cura, que ela venha trazer também, Senhor, os pensamentos e intenções do coração, para que possamos viver, Senhor, no centro da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ajuda-nos nessa manhã, ó Deus, a não sermos só ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus, e todos digam amém. Quando você olha para o profeta Isaías, você sabe muito bem, ele foi o profeta que mais falou da vinda de Jesus. Eu quero que você guarde isso aí na sua mente. Ele é conhecido como o profeta messiânico. E aqui no capítulo 1, ele começa, na verdade, lá em cima, nos primeiros versículos, com uma mensagem muito dura de repreensão ao pecado, à transgressão que Israel estava cometendo. Israel tinha se desviado do Senhor, já estavam adorando a Astarote, a Baal, a Moloque, os deuses daquela região. E Israel então estava passando por uma crise muito grande. Israel estava sendo desafiado pelo Senhor para voltar aos caminhos. E aqui, neste versículo 18, ele aponta o caminho. Ele diz assim, vinde então. Em algumas outras versões diz assim, vinde agora. Ou seja, o tempo é agora, o tempo é hoje. Eu amei aquela música que fala o que passou, passou. Até ministrei recentemente na nossa igreja sobre isso, não é? A arte de dominar o passado. Tem muita gente que vive o saudosismo, ou então a nostalgia, né, do passado bom, ou até mesmo são feridos por traumas que estão lá atrás, 20 anos, 30 anos, 15 anos, 10 anos atrás, né? E as pessoas não sabem a arte de dominar o passado. Mas aí Isaías fala assim, vinde agora, Deus falando para o povo de Israel, vinde agora, este é o momento, essa é a hora, esse é o dia que eu quero conversar com você. Vinde então, raciocinemos juntos. Eu gosto de uma outra versão, né, que diz assim, arrazoemos. É um verbo que a gente não usa mais, arrazoemos. E esse verbo, aumenta só o retorno para mim, se eu estiver gritando, tira o PA. Eu grito mesmo, mas se você tirar o retorno, aí eu vou gritar mais ainda, aí eu vou ficar rouco. Arrazoemos. Obrigado, querido, tá ótimo. Arrazoemos. Arrazoemos quer dizer, né, vamos encontrar uma razão juntos. No inglês é justamente isso. Let us reason together. Se você ler a Bíblia em inglês, você vai ver. Let us reason together. Vamos encontrar uma razão juntos. E aí ele dá não só o caminho, mas ele dá também a recompensa do caminho. Depois que você então faz isso, a Bíblia diz, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai viver de forma digna. Você vai viver de forma maravilhosa. Você vai receber as bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Raciocinemos, arrazoemos. E ele diz, agora é a hora. Conversar não pode ser deixado para depois. A conversa não pode ser adiada. É verdade, há um tempo determinado para todo propósito, mas muita gente tem adiado conversas que já deveriam ter sido feitas há muito tempo. E eu quero te alertar para um perigo muito grande, que a Bíblia mostra claramente, mas nós não entendemos porque não estudamos devidamente. É o perigo do silêncio.
E eu fico triste porque até mesmo na internet, alguns pregadores que eu chamo de midianitas e não midiáticos, né? Porque são mais inimigos de Deus do que qualquer outra coisa, eles incentivam muitas pessoas a cometerem isso, a prática do silêncio. Não, fique calado, né? Porque boca fechada não entra mosquito, né? Fica calado, não conte os seus sonhos para ninguém, não fale para ninguém aquilo que Deus falou para você, guarde no seu coração. É interessante que agora, recentemente, antes de ministrar essa palavra, eu vi um vídeo desse, me mandaram esse vídeo com a voz bonita, né? Mais bonita do que a minha, porque a minha é bonita, né? Mais bonita do que a minha, a voz bonita, mais grossa, dizendo assim: fique no silêncio. O silêncio é dourado. O silêncio é muito importante. Se Deus falou algo para você, guarde no seu coração. Não conte para ninguém. Fique com aquilo em secreto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A pessoa usa isso, né, para poder até mostrar para nós que nós precisamos ter cuidado, cautela. E alguns pregadores até usaram o exemplo de José para falar assim: não conte o seu sonho para ninguém. Olha o que aconteceu com José. Mas na verdade, quando nós lemos a história bíblica, nós entendemos que foi justamente porque ele contou que o plano de Deus entrou em ação. A Bíblia diz que o espírito de fé opera da seguinte maneira: crie, por isso falei. E nós lemos hoje aqui, não é, que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Quando eu aceitei Jesus no dia 29 de junho de 1991, uns dias atrás, eu aceitei Jesus e a primeira coisa que eu ouvi da boca de Deus: você vai ser pastor. E eu me lembro que eu liguei para minha mãe no dia seguinte, dizendo: mãe, agora virei crente e eu vou ser pastor. Minha mãe falou: calma, meu filho, você está ficando louco. E eu saía falando para todo mundo, os meus amigos, e eu tinha um problema com alcoolismo, né? Então os meus amigos falavam assim: você, cachaceiro, vai ser pastor. Fiz o seminário, 4 anos depois estava sendo consagrado. Todos eles foram, eu creio, de curiosidade para ver se era verdade mesmo, e viram a minha consagração ao ministério. E agora, graças a Deus, todos eles são salvos, convertidos ao Senhor Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? E muitas outras coisas que eu poderia dar um exemplo aqui, de que eu falei, não é, até mesmo assim, com uma certa inocência, porque Deus falou ao meu coração, e eu falei aquilo, e as coisas foram acontecendo, porque tudo que nós estamos vendo aqui foi criado pela palavra. Deus falou e as coisas começaram a existir. A Bíblia diz: a vida e a morte estão no poder da língua. Então, se você recebeu algo de Deus, você precisa falar. Existe um perigo muito grande, o perigo do silêncio, o perigo de ficar calado. Caim adotou esse método. Se você observar muito bem, não é o primeiro homicida da história, Caim, ele cometeu esse erro porque ele não conversou com Deus. Deus foi lá, conversou com ele: olha, por que você ficou assim? Porque está descaído o teu semblante. Se você fizer o que é certo, você também será aceito. O pecado jaz à porta, mas é teu dever dominá-lo. É Deus falando o tempo todo. O que Caim falou para Deus? Qual foi a resposta de Caim para Deus antes de cometer o pecado? Depois que ele cometeu o pecado, ele falou. Mas antes de matar o irmão, ele não falou nada. Ele guardou aquilo no coração, não se expressou com Deus, não conversou com Deus, não abriu a sua boca, adotou essa prática do silêncio, né, que muita gente aplica no casamento, que muita gente aplica quando briga, né? O tratamento do silêncio. Já viu isso? Quando o marido briga com a esposa, agora eu vou dar o tratamento do silêncio. O marido chega em casa, não vou falar nada com ele. Bom dia! O marido chega à tarde, boa tarde. E o almoço? Tá tudo bem? Quem já passou por isso? Não, brincadeira, não levanta a mão não. Mas é o tratamento do silêncio, que muitas vezes nós adotamos. Adotamos com a esposa, adotamos com o marido, adotamos com os amigos, adotamos com os irmãos da igreja, adotamos com o pastor. Quando não gostamos de alguma coisa, nós ficamos calados. Agora olha o que
diz a Bíblia Sagrada em Mateus, no capítulo 18, versículo 15. Próprio Senhor Jesus falou isso. Mateus 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Entre ti e ele só. Entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Muita gente não pratica isso. Hoje em dia tem aquela desculpa, já desde antigamente. Olha, eu passei por um problema, estou com raiva do fulano. Eu quero te contar isso só para você orar por mim. E aí começa a desabafar com o irmão, começa a desabafar com o outro, começa a falar para um, começa a falar para outro. Eu me lembro de uma certa vez que eu fiz isso. Um pastor que passou pela nossa igreja, ele não foi feliz nas suas palavras, ele acabou até me atingindo na sua pregação, ele acabou me humilhando na sua pregação, e depois ele foi trabalhar com a gente lá nos Estados Unidos. Ele estava aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, depois ele mudou para os Estados Unidos. Quando eu fiquei sabendo que ele tinha mudado para os Estados Unidos, que ele ia trabalhar conosco na nossa igreja, eu falei para o meu pastor, para o bispo, falei, olha, eu trabalho com todo mundo, menos com ele. E falei para os outros pastores também, eu trabalho com vocês, trabalho com todo mundo, menos com ele. E aquele pastor, ele tinha um jeito carinhoso, ele me chamava de Mark. Marconi, ele, Mark, e quando ele chegava, Mark, como é que você está? Eu olhava para ele, Mark, uma ova, mas não falava nada. Eu adotei o silêncio como prática, e eu fiquei anos tratando aquele homem mal. Eu era pastor de uma das congregações, ele nunca tinha pregado lá, e ele nem sabia por quê. Ele pregava nas outras igrejas, menos na minha igreja, por causa daquilo que ele tinha feito anos antes. E eu adotei o silêncio até um certo dia, Deus falar ao meu coração, e o jeito que Deus fala comigo é um jeito muito carinhoso, por causa da intimidade. Deus chegou para mim e falou, covarde. Você é covarde. Você falou dele para todo mundo, mas ainda não falou para ele. Era durante uma ministração, e ele estava nessa ministração. Uma ministração sobre perdão. E aquele pastor falava, você fala para todo mundo, menos para a pessoa que te feriu. E naquela ministração o pastor deu o copo da Santa Ceia, o pão, e ele disse, agora, se essa pessoa está aqui, você vai até essa pessoa trocar o cálice com ela. Eu disse, meu Deus. E eu fui até aquele pastor. Quando eu cheguei para ele e disse, olha, você fez aquilo, aquele outro naquela mensagem, você me humilhou, você usou um exemplo, me usou como exemplo e foi muito ruim para mim. Ele olhou para mim e falou, Mark, eu nem sabia, eu não me lembro disso, porque é desse jeito que acontece. E aí eu troquei o cálice com ele, dei um abraço nele, pedi perdão para ele pediu perdão para mim, e depois, alguns dias, ele foi ministrar na nossa igreja, e até hoje somos amigos, bons amigos, graças a Deus por isso. É só um exemplo para você entender o perigo do silêncio que às vezes nós adotamos com as nossas esposas, com os maridos, não gostamos de falar do problema, os pais não conversam com os filhos, só gritam, brigam. Por quê? Porque muitas vezes estão acreditando nesses ensinamentos errados, enquanto Deus está nos chamando para uma conversa, para um diálogo constantemente. Mas existem sim vários inimigos que eu tenho observado, vários perigos, várias coisas que interferem no diálogo da família. Quer ver uma das coisas que tem atrapalhado muito as pessoas de conversarem, de terem um diálogo, de exporem as suas emoções, os problemas, o seu dia a dia? É esse perigo aqui, olha, da internet. O abuso do celular, o abuso da mídia social. Agora escute bem, em 2010, o fundador ou cofundador da Apple, você vai se lembrar dele, Steve Jobs, em 2010, ele disse a um repórter do New York Times que os seus filhos nunca haviam usado o iPad, o iPod e nunca tiveram um iPhone. Os filhos do Steve Jobs não tinham permissão de comprar iPad, iPod e iPhone. Em 2010,
Steve Jobs falou isso. E ele limitava, Steve Jobs, o quanto de tecnologia que os seus filhos podiam usar em casa. Desde então, os grandes bilionários do Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, todos eles adotaram a mesma prática. Eles não permitem que os seus filhos usem a mídia social. Tem uma reportagem sobre isso, tem um documentário sobre isso, declarações de Zuckerberg, declarações de outros grandes bilionários do Vale do Silício. E sabe que uma declaração chocou o mundo? Você deve ter escutado isso, porque um deles disse a seguinte frase, escute isso, um dos bilionários do Vale do Silício disse que o traficante não pode consumir o seu produto. O traficante não pode consumir o seu produto. Uma linguagem, comparado com as drogas. Quem vende cocaína, quem vende maconha, não pode consumir o seu produto. E eles falaram isso a respeito da tecnologia. E quantas vezes você já foi testemunha disso? Você vai a um restaurante, nós fomos agora mesmo lá em João Pessoa, a um restaurante, eu sentado com a minha esposa, conversando com ela, olhando nos olhos dela, do nosso lado, na mesa do lado, uma família. O pai, a mãe, o filho e a filha. 3 no celular. Só o menino que não estava no celular. E sabe qual a conclusão que eu cheguei? É que aquele menino aprontou alguma coisa, aquele menino fez alguma peripécia e o pai falou, você vai ficar sem celular durante um dia, durante uma semana. Então estava a mãe no celular, o pai no celular, a filha no celular e o menino só olhando para os 3, olhando para o teto, olhando para o nada, comendo a sua comida, porque provavelmente ele estava de castigo por causa do celular. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos prestar atenção e ouvir a voz de Deus através do profeta Isaías, que disse, vinde agora, vinde então, raciocinemos juntos. O nosso culto a Deus deve ser um culto racional. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele rogou por isso. Rogo-vos, pois, irmãos. É um clamor do Espírito Santo, através da boca de Isaías, através da boca do apóstolo Paulo, dizendo que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas esse texto não para por aí. Ele diz o quê? E não vos conformeis com este mundo. Tem muita gente que está admirada, por quê? Porque tem alguns pais que já entenderam isso. E estão fazendo a diferença na vida dos filhos, proibindo o uso da tecnologia. Alguns pais, não esses milionários do Vale do Silício, mas pais como eu e você, que estão dizendo não para a tecnologia dentro de casa, que estão dizendo não para a tecnologia à mesa, que estão dizendo não para a tecnologia para os seus filhos pequenos. Então o apóstolo Paulo diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu sei que é difícil, é a primeira coisa que nós pegamos quando a gente acorda. Não, mas tem ali o meu despertador, eu coloco para despertar o meu celular, então eu tenho que pegar nele. E aí muitas vezes eu me pego assim, eu desligo o celular e já ligo a mídia social. E já vejo que mandaram para mim algumas notícias, algumas informações, mandaram para mim algumas mensagens e eu tenho que verificar essa mensagem e às vezes eu fico deitado ali 30 minutos do meu dia, 30 minutos do início do meu dia, já vendo mensagens, já olhando a mídia social, até me levantar e depois fazer as coisas que eu tenho que fazer. E às vezes à noite é a mesma coisa. Pego o celular, porque agora eu vou programar o alarme para despertar no outro dia. Mas antes eu dou uma olhadinha no Instagram, eu dou uma olhadinha no Facebook, eu dou uma olhadinha no WhatsApp, e ali eu fico mais 30 minutos até colocar o alarme para depois ir dormir. Então nós precisamos agora, vinde então, vinde agora, raciocinemos juntos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É uma metanoia que precisa acontecer em nós, para que possamos transformar o nosso entendimento, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem pode dizer amém? Muito cuidado.
tem roubado o nosso tempo. Não temos tido tempo de qualidade por causa disso. Não temos tido tempo de qualidade. Não temos tido tempo para ler a Bíblia. Tempo para poder conversar um com o outro. É um grande inimigo da comunicação. Não só entre família, marido, mulher, pais e filhos, mas também com Deus. Isso tem roubado o nosso tempo com Deus. Isso tem roubado o nosso tempo de qualidade com Deus, de dobrar os joelhos, de falar com o Senhor. E como eu disse aqui, minha filha mais velha, ela nos deu o presente, Luke, que é o nosso neto, e esse menino foi profetizado pelo pastor Vitor Hugo, que esteve lá conosco um certo tempo. Vitor Hugo falou que ele ia nascer, que ele seria um profeta, e Deus tem usado realmente como profeta. Algumas das minhas mensagens são inspiradas no meu contato com ele. E há um mês atrás, mais ou menos, eu estive lá com a minha esposa, fomos passar alguns dias lá, e minha filha é preocupada, porque ele com 1 ano e 8 meses não falava quase nada. Era só mamãe, papai, água, pizza. Ele gosta de comer, né? Nana. Ele falava porque ela não quer ser chamada de vovó, então ela escolheu Nana. É muito nova, né? Realmente. Mas, quando nós chegamos lá, ele começou a falar. E foi até interessante, porque eu não gosto de falar de futebol no púlpito. Mas eu estava assistindo o jogo do meu time favorito, que eu não vou falar qual é. E aí, quando o meu time de preto e vermelho, que simboliza, né, o sangue de Jesus, que é o vermelho, e o preto, que é o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é isso? Então, diz que é macumba, né? Mas para mim é o sangue de Jesus e o pecado. Então, o meu neto lá comigo, a gente assistindo o jogo, e o Flamengo fez um gol, e eu comemorei, gol! E o meu neto veio na minha frente assim, gritando, 1 ano e 8 meses, gol! O meu genro, São Paulino, ele falou assim, tem 3 meses que eu estou tentando ensinar esse menino a falar gol, ele não fala. Agora vem o meu sogro flamenguista e ele comemora o gol na minha casa, na minha frente. Aí foi aquele jogo contra o Atlético, né? Que o Flamengo fez 4 gols. No segundo gol eu comemorei, gol! E ele veio comigo, gol! E depois no terceiro gol já fiquei sem graça, eu não comemorei. Meu genro já estava lá se contorcendo no sofá. Fiquei quietinho. Mas de repente o narrador, né, falou, gol do Flamengo. Ele olhou para mim, ele olhou para a televisão, olhou para mim e veio correndo na minha direção. E, gol! Aí eu, gol, meu filho, vem cá. Gol, 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 gol. Abracei, calma, seu pai já está ficando bravo. Aí no quarto gol a mesma coisa, eu fiquei quieto e o narrador, gol! E eu, gol. Para de fazer gol, Flamengo. E aí o meu neto veio para mim, gol! E quando eu chego em casa, eu agradeço ao Senhor por esses momentos com a minha família, com o meu neto. E aí o Senhor me deu um versículo, que está em Cantares, no capítulo de número 2, versículo 14. Cantares 2,14. Se você quiser acompanhar aí na tela, se colocar, se der tempo. Cantares 2,14 diz assim. Ai. Eu não passei, a culpa é minha, gente, a culpa é minha. É culpa deles não, é culpa minha. Eu vou esperar porque isso falou muito forte ao meu coração e eu quero que fale ao seu coração também. Chegou. Minha pomba nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é belo. O noivo falando para a noiva, Jesus falando para a igreja, para mim e para você. Em outra versão diz assim, faze-me ouvir a tua voz, mostra-me a tua face, porque a tua voz, nessa outra versão diz, é doce, e a tua face
é graciosa. Você se lembra quando seu filho falou as primeiras palavras? Alguns aqui choraram. Alguns aqui foram para o joelho agradecer ao Senhor, dizer: que lindo ouvir a voz do meu filho, a voz da minha filha. E foi isso que eu fiz diante do Senhor. Eu dobrei os joelhos e falei: Senhor, como foi gostoso ouvir, né, o meu neto, porque ele não só falou gol, ele começou a falar todas as palavras. A gente falava uma palavra, ele repetia. No final de semana que a gente estava lá, ele me chamou de uô, vovô. E aquilo é tão doce para mim, é tão lindo quando eu ligo agora e ele olha para mim e fala: uô. Aquilo é doce para mim, alegra a minha alma, alegra o meu coração. E Deus falou comigo: meu filho, assim é a sua voz para mim. Assim é toda vez que você dobra os joelhos e fala comigo. Assim é toda vez que você vem e se apresenta diante de mim, mostrando a sua face e me fazendo ouvir a sua voz. Deus ama ouvir a sua voz. Deus ama ver a sua face. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Deus está te chamando para uma conversa, mas nós não oramos mais porque não temos tempo. O celular tomou esse tempo. Não oramos mais porque estamos vivendo o cumprimento da palavra de Daniel 12, que é um outro perigo para a comunicação. Tem muita gente que está aprendendo a questão do silêncio de forma errada. Tem muita gente que está se envolvendo com o celular demais, né, de forma demasiada. E tem muita gente que está envolvida naquilo que Daniel falou no capítulo de número 12, versículo de número 4. Daniel, a Bíblia diz assim: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará, a ciência se multiplicará. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos. As pessoas estão correndo de uma parte para outra. O trânsito está louco todos os dias, toda hora. É meia-noite, tem engarrafamento. É 1h da manhã, tem trânsito. É no aeroporto, você vai. Antigamente a gente viajava para o Brasil, né, e para os Estados Unidos com poltronas vazias. A gente deitava naquela poltrona do meio para poder dormir, porque são 8 horas de viagem. Hoje, quem fez uma viagem internacional sabe que não existe mais isso. Raramente você encontra um lugar vazio. É geralmente os aviões lotados, gente do seu lado. Então é o cumprimento da palavra de Deus. Qualquer lugar que você vai, tem gente andando de um lado para o outro. A correria é grande, não temos tempo e por isso estamos sendo prejudicados na nossa comunicação com Deus, na nossa comunicação com a família. E o que nós devemos fazer? Nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo. Deus disse assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Meu irmão, aprenda a administrar melhor o seu tempo. Cuidado para não gastar tempo com aquilo que não produz resultado. O tempo voa, você não vai recuperar nunca mais. É algo que não volta atrás, não volta, não tem como recuperar. Eu vou dormir hoje algumas horas a mais, porque essa semana eu dormi pouco. Isso é ilusão, a ciência já comprovou isso. Aquele tempo que você perdeu não volta mais. Tempo que você perdeu com a sua família não volta mais. Tempo que você perdeu com os seus filhos não volta mais. Por isso Deus disse lá em Isaías: vinde agora, vinde então. Esse é o momento, essa é a conferência, esse é o dia de você tomar a decisão e falar: eu vou acabar com isso, eu vou administrar melhor o tempo que eu gasto na internet, eu não vou usar isso de maneira desordenada, eu vou usar de acordo com a sabedoria que Deus me dá, porque a internet é uma bênção, não estou proibindo, mas você precisa ter cuidado. Eu não vou ficar correndo de um lado para o outro, atrás do vento, como muitas pessoas estão fazendo nesses dias, correndo atrás de trabalho, correndo atrás de prosperidade, correndo atrás do dinheiro. Meu irmão, a bênção vai te seguir, a bênção vai te acompanhar, a bênção vai chegar até você. Se você ouvir a voz do Senhor, você vai comer o melhor dessa terra. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Aí sim, aí é o momento de você aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou
Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem, e você precisa ter tempo para a sua família, porque assim como você ama ver os seus filhos também amam te ver, mas Deus também ama ver a sua face, Deus ama ouvir a sua voz, e tudo começa aí. Não adianta tentar inverter os valores, não é querer prosperar, ganhar dinheiro e buscar, correr atrás, se Deus é quem dá poder para adquirirmos riqueza. Então é a comunhão com Deus, é deixar Deus ouvir a sua voz, é mostrar para Deus a sua face, é sempre ter tempo para Deus em oração, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vinde, raciocinemos, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, ainda que você esteja nessa correria desenfreada, ainda que você tenha falhado essa semana, ainda que você tenha cometido algum pecado, eu vos tornarei mais alvos do que a neve. Há perdão no sangue de Jesus, há purificação no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus para purificar a sua mente, o seu coração, a sua alma, o seu espírito, e para purificar a sua família, para que a sua família viva uma nova história. Deixe o passado para trás e comece a se comunicar, e comece a falar com Deus, comece a buscar ao Senhor, porque eu creio que o tempo é este. Quem pode dizer amém? Porque isso que está escrito aqui atrás vai se cumprir a partir dessa conferência, para todos nós, como família. Ele fará que o coração dos pais se volte para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Esse é o desejo do Senhor. Eu não sei qual é a situação atual da sua família, eu não sei como você está na sua comunhão com Deus, eu não sei como você está nos seus relacionamentos com seus amigos, mas é tempo de raciocinar, é tempo de voltar para a presença do Senhor, voltar a falar com Deus, voltar a mostrar para Ele a sua face, deixar o Senhor ouvir a sua voz diariamente, administrar melhor o seu tempo, ter cuidado com essas questões da mídia social, ter cuidado com o abuso da tecnologia na sua casa, e também ter cuidado com a correria desenfreada, acalmar o seu coração. Salmo 37 diz claramente: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais, tudo ele fará. O versículo 5 diz: descansa, pois, no Senhor. É tempo de descansar no Senhor, confiar que dele vem a provisão, dele vem a prosperidade, dele vem a bênção para a sua família. Quem pode dizer amém? Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Fique em pé neste momento, se você puder. Esse hino que o Ministério de Louvor, essa música, a gente fala hino, né? É a idade. A música fala muito alto ao meu coração, porque uma música que eu coloquei no começo de 2005, quando eu passei a maior crise na minha família. Um ataque muito forte do inimigo contra a nossa família. Eu não sabia se nós íamos resistir. O inimigo se levantou para destruir a minha família, destruir o ministério, destruir a igreja. E eu fui para o meu quarto orar. A situação estava difícil, quase que impossível de reverter. E quando eu fui para o meu quarto orar, mostrar a minha face, fazer Deus ouvir a minha voz, eu coloquei essa música: não, este não pode ser teu fim. Quando eu coloquei essa música, Deus falou comigo: este não pode ser teu fim. Será que podemos cantar de novo? Não eu, tá? Quem sabe cantar. Naquele momento, Deus falou comigo:
Qual é o seu nome? Uma cena parecida com aquela de Jacó. Eu disse: Senhor, meu nome é Marconi. O que quer dizer o seu nome? Um guerreiro. Marconi quer dizer um guerreiro. Marcos e Oni. Marconi. Oni de um, Marcos guerreiro. Um guerreiro. E o Senhor disse para mim: por que você está prostrado? Eu estava deitado no chão do meu quarto. Minha família sendo atacada, a igreja sendo atacada, e eu prostrado. Ele disse para mim: levanta e guerreia. Levanta e lute por sua família. Lute pela igreja. Eu me levantei. Ele disse: pega essa espada que está nas suas mãos. Eu peguei. Começa a guerrear. E eu comecei a repreender Satanás e gritar dentro do meu quarto e dizer: basta, Satanás, chega, eu não admito mais. E comecei a fazer esse gesto assim no meu quarto e gritar e clamar e orar e dizer que a minha esposa não entre agora, senão eu vou ser internado. E a cena era uma cena meio maluca. Mas sabe de uma coisa? Depois daquele exato momento, a vitória chegou. Depois daquele exato momento, a minha família foi restaurada. Depois daquele exato momento, a minha família foi transformada. E depois daquele exato momento, a igreja foi abençoada. A luta cessou naquele exato momento. Deus deu a vitória. Por que eu estou contando isso? Porque é tempo de você guerrear por sua família. E de declarar que a partir desse exato momento agora, dia 31 de maio de 2026, essa luta vai passar em nome de Jesus. Se você está debaixo de uma luta muito forte, se você está debaixo de algum ataque do inimigo, eu quero que você levante a sua mão bem alto agora e diga: basta, basta, chega. Eu fui chamado para a vitória, eu fui chamado para a bênção. Enquanto o ministério de louvor vai estar cantando, você vai estar guerreando aí no seu lugar e você vai estar dizendo: não, este não pode ser o meu fim, este não pode ser o meu fim, não é o que Deus planejou para mim. Esse não pode ser meu fim. Não é que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver sua família se acabar. Tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e só os instrumentos, por favor, bem suave. Rabachante candarabassura mandaramanai. Rabachante queirabassura mandalabachandaramanai. Ora rabachante queiramassubi andaramanai. Levante a sua voz. Deus ama ouvir a sua voz. Xarabassura mandicora mandachandaramanai. Levante as suas mãos aí, comece a guerrear, comece a repreender as forças do mal, comece a dizer: não, não,
Isso não é o que Deus planejou para mim. Não é. Eu não vou ficar longe do Senhor, não. Eu quero intimidade com Deus. Eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero intimidade com o Espírito Santo. Ele me chamou para intimidade. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu não vou ficar mais envolvido com essas coisas aí que estão me roubando o tempo com Deus, que estão me roubando a intimidade com o Senhor. Levante a sua voz agora. Deus ama ouvir sua voz. 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 Você é filho querido. Você é filha querida. Você é filho amado. Deus ama ver a tua face. Mostra a tua face para Ele. Deus ama te ver. Deus ama te ouvir. Mas você não tem tido tempo. Você não tem dado tempo para Ele. Você não tem passado tempo em oração. Você não tem buscado a Deus. Vinde, raciocinemos então. Deus está te chamando para o lugar secreto. Deus está te chamando para a intimidade. Chega de desculpas. Você tem tempo para o celular, você tem tempo para a mídia social e não tem tempo para Deus. Você tem tempo para ficar 50 minutos, 1 hora no Facebook, no Instagram, fazendo postagens e não tem tempo para Deus. É hora de dar um basta nisso. É hora de dizer: não, Senhor, não é isso que o Senhor planejou para mim, não é isso que o Senhor quer de mim, eu não quero mais. Eu repreendo esse vício, eu repreendo essa droga na minha vida, eu repreendo isso na minha mente, no meu coração. Se você quer fazer isso nesta manhã, coloque a sua mão na sua mente aí, na sua cabeça, coloque a sua mão no seu coração e diga: chega, Senhor, chega, eu não quero mais esse vício. Acaba com esse vício na minha vida. Acaba, Senhor, me liberta disso, me liberta dessa dependência química, até desse vício da internet, da mídia social. Chega, eu dou um basta agora. Eu declaro chega, eu declaro que essa guerra vai cessar hoje. Eu sou um guerreiro, eu sou uma guerreira. Eu não aceito isso, eu não aceito esse jugo, eu não aceito esse peso, eu não aceito esse mal. Chega, chega, chega na minha vida. Chega, isso está me atrapalhando. Eu dou um basta, eu dou um basta. Tira isso de mim, Senhor, tira isso de mim, tira isso da minha casa, tira isso da minha família, tira isso dos meus filhos, tira isso, Senhor, tira isso, Senhor. Está acabando com a minha família, isso está acabando com o meu tempo, isso está acabando com a minha casa. Eu não posso mais consumir essa droga. Eu não sou viciado, eu sou liberto em nome de Jesus. Eu quero ter tempo para falar com o Senhor. Eu quero ter tempo para que Ele ouça a minha voz. Eu quero ter tempo para que Ele veja a minha face. Eu preciso disso. Eu preciso de libertação nessa área. Eu preciso vencer isso. Continue orando aí, continue orando, continue repreendendo esse mal, continue dizendo: não, 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 eu não aceito isso. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso na minha família. Eu não aceito isso na minha casa. Eu não aceito essa droga. Eu não aceito em nome de Jesus. Eu dou um basta hoje. Tudo vai mudar a partir de hoje. Hoje a minha vida vai mudar. Hoje a minha família vai mudar. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu me transformo agora pela renovação do meu entendimento. Eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus de Nazaré, eu quero ter tempo para orar. Me ajuda, Senhor. Eu não estou sabendo administrar o meu tempo. Eu estou correndo de um lado para o outro, preocupado com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. Ora, bachante. É tempo de voltar, igreja. É tempo de voltar, porque os tempos estão se cumprindo. Jesus está voltando e Ele está convertendo o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Mas é hora de você guerrear, meu irmão. Guerreia contra essa correria, guerreia contra esse ativismo louco que está envolvendo a igreja nos últimos dias. É tempo de descansar no Senhor. É tempo de buscar a paz. É tempo de buscar a comunhão na sua família. É tempo de olhar nos olhos. É tempo de abraçar e beijar. É tempo de ter comunhão na sua família. A sua família não vai acabar. A sua família vai ser um exemplo. Vai ser um exemplo, um farol para guiar multidões para o porto seguro, que é Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que os céus estejam abertos sobre a sua casa em nome de Jesus.
Que a sua família seja restaurada para um momento agora de comunhão, de intimidade, de comunicação, de falar, de ouvir a voz, de ver a face, de estar na presença do Senhor, de dar um basta a essa correria, de dar um basta ao excesso de tecnologia, ao abuso da tecnologia, e de dizer: Senhor, eu serei abençoado, a minha família será abençoada, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. Bendito seja a sua casa, abençoada seja a sua família, meu irmão. Abençoados sejam os teus filhos. Meus filhos, e Deus engrandecerá meu nome. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor por essa palavra. Glória a Deus. Por favor, se sente um pouco mais. Estamos quase encerrando, mas eu peço, por gentileza, que não fique caminhando, não saia ainda não acabou o nosso culto. As lâmpadas podem ser acesas, por favor, gente. Podem sentar. Acender as lâmpadas, por favor. Podem sentar. Bom, estamos encerrando esse tempo precioso. Eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer você que nos visitou aqui hoje e que, quem sabe, veio pela primeira vez em um culto aqui na SEM. Alguém que veio aqui pela primeira vez? Se ela levante a mão só para saber. Então, alguém pela primeira vez? Se incomoda de ficar em pé, por gentileza? Só para apresentar vocês com calma, a igreja, com dignidade. Qual é o seu nome? Juan, é um casal lá atrás, é isso? Alguém me ajuda aí, gente? Júlio e Rose, que coral bom, né? Gente, sejam muito bem-vindos. Um prazer ter vocês com a gente aqui, uma alegria. A igreja para aplaudir o Senhor pela vida deles, amém? Nós vamos pedir a vocês, nós gostamos sempre, Júlio, Rose e Juan, de acolher as pessoas que vêm pela primeira vez, dando um presente à pessoa, dando uma lembrança para ela. Então, os irmãos nossos que estão de colete, vão acompanhar vocês, por favor, tá? Acompanha, Dani. Chega próximo, irmão. Cadê a outra equipe? Deus, vai pelo meio aqui, Deus, senhora, com o casal ali. A gente pediu, Júlio e Rose, a gente sempre gosta de receber a pessoa que vem pela primeira vez, uma sala para orar por ela, abençoar a vida dele, dar um presente para vocês, pode ser? Então acompanha, por favor, a Tâmara aí, o casal, tá? É coisa rápida, só para te orar por vocês, abençoar vocês, entregar um presente da igreja, para que vocês não sejam apenas visitantes uma vez e venham mais vezes, tá bom? Vai ser uma alegria para nós. Nós queremos, antes de encerrar, agradecer a um grupo muito especial, essa conferência, embora sendo apenas 2 dias, houve muito trabalho feito e sempre precisamos ser gratos a quem nos serviu para que tivéssemos um tempo tão precioso como esse. Queria chamar aqui à frente todos os líderes de célula da rede de casais, primeiro, por favor, tanto casais mais maduros como casais jovens, todos os líderes de célula da rede de casais, subissem aqui, por favor. Esses irmãos lideram os casais da nossa igreja, gente que cuida de casais, né? Gente que está encontrando pequenos grupos mensalmente em casas ou na igreja. Podem subir aqui, cabe aqui em cima todo mundo. Gente que trabalha aconselhando, cuidando de casais, organizando as redes de casais, nossos cultos, discipulando casais, porque além do grupo, chamando de célula, de pequeno grupo, se encontrar uma vez por mês, pelo menos, aos discipulados durante o mês, onde os casais se encontram para cuidar de casais. E ficasse um pouco mais à frente, Romã e Alessandra, diáconos Romã Tiesé e Alessandra, que são líderes da rede de casais, e o conselho deles mais próximo também, os casais que ficam mais próximos, Ive e Vanessa, Antônio e Flávia, não é isso? São 2 casais que ficam cuidando juntamente com... Então, a Romã e Alessandra, que estão aqui à frente, esse jovem casal, Ive e Vanessa e Antônio e Flávia, discipulam os líderes de célula de casais. Eles cuidam de célula de casais, acompanhando, cuidando. Nós temos também, evidentemente, toda a estrutura do presbitério, que também são células, mas de liderança, eles também são casais, mas são os casais da igreja que são acompanhados diretamente por esse grupo aqui. Queria agradecer a vida de vocês, o trabalho, a gente vai orar por vocês, abençoando, para que Deus dê força para continuar. A jornada é pesada, eu sei. Muitas vezes se organiza uma célula, o casal não vem, não dá atenção, vocês lutam para cuidar de casais. Também tem outro grupo muito importante, vai encher aqui, mas eu quero que venha também, que é o Ministério Família Saudável. Pode subir aqui rapidamente, por favor, todo o Ministério Família Saudável, amor. Esses irmãos compõem juntamente comigo a Patrícia, o ministério que
tem feito todo o envolvimento para dar suporte às famílias. Organizando a escola de herança familiar que nós temos aqui. Todo ano tem uma escola de 3 meses. A próxima começa agora em julho, mês de julho. Vai começar a escola de herança familiar. É uma escola de 3 meses sobre herança familiar. Essa galera nos dá suporte. E quando organizamos as imersões nas igrejas no fim de semana de herança familiar, eles nos dão suporte também. E os últimos retiros de família, de casais, o redil, eles também ajudaram. Pode chegar, João, se aproximando aqui, vão entrando aqui, ó. Vão entrando. Organizaram a gente a montar. Também trabalharam muito, muita gente. Quem aqui, entre casais, dos casais aqui, quem estava diretamente envolvido no último almoço, foi feito para a rede de casais, levanta a mão aí, almoço, amém? E quem estava envolvido também ontem, muito, não só ontem, durante a semana, mas ontem trabalhando, servindo aqui os lanches, levanta a mão também, os caldos, as sopas. Esse pessoal todo trabalhou muito para que tivesse arrecadação. Eu queria chamar também aqui o pastor Cláudio, vem cá, porque... Então, chamar a Sol também, vem cá a Sol também, a Sol para na cozinha, sobe aqui Solzinha, cadê a Sol? Tá aí a Sol, Solange? E o pastor Cláudio, estão vendo isso aqui bonito aqui na frente, gente? Alguém perguntou, isso é artificial? Eu acho tão interessante que você percebeu que o natural para ser bonito parece artificial agora? Não é loucura isso? É uma pregação, né, gente? Mas pensa bem, nós estamos tão artificiais que até quando algo é natural a gente acha que é artificial. Então o Cláudio, e também eu sei que o Mateus ajudou o Cláudio, não é isso, Mateus? Não é isso, Cláudio? Nem Cláudio, o Mateus te ajudou, não foi? Cadê o Mateus? Está aí? Ou não veio hoje o Mateus? Estava aqui ontem. Ele estava ontem. Isso aqui, gente. O Antônio ajudou também? Antônio, isso aí. Madrugada. Essa não vai lá para o Cadeg de madrugada comprar flores. Para ficar essa coisa linda aqui. Não é comprar no arranjinho montado. Eles pegam flor por flor, juntam tudo. Dá um trabalho. Eu vim aqui ontem, aliás, ontem foi na sexta, foi ontem de manhã. Ontem de manhã estava aqui cortando, arrumando, decorando. Para ficar essa coisa linda aqui, dá vontade de ficar, não tirar mais, né? Não sei quanto tempo dura isso aqui ainda, mas... Não, se ficar mais tempo, deixa aqui, não vai tirar não. Pelo amor de Deus. Oi? É? Então tá bom, então tá bom, beleza. Outro grupo muito especial para nós, a gente fez um evento todo diferenciado, né? Envolvendo um fim de semana, um sábado o dia inteiro. E havia uma preocupação, como é que vai ser com as crianças, né? Nosso Ministério Infantil pegou firme. Queria chamar aqui o Ministério Infantil também. Quem trabalhou ontem no Ministério Infantil, por favor. Hoje é o dia normal, o ordinário, né? Mas que veio ontem de forma extraordinária trabalhar cuidando das crianças. Pode subir aqui, vou deixar acumular. Só pelo lado de lá. Você é muito grande, pode não caber aí. Sobe aí do lado de cá que é melhor. É bom que não tem menor do que a gente, é bom tirar onda, né, gente? Aqui tem mais espaço. Karina, passa para cá, menina. Passa. Segue. Naomi ajudou. Cadê a Naomi? Naomi está na classe hoje, Naomi? Acho que está na classe com as crianças. Oi? Tá lá onde? Naomi, vem cá também, Naomi. Come here, Naomi, please. Vem cá. Naomi. E a Nelissa, a Mel, nossa intérprete. A Naomi veio da Escócia para cá, trabalhou muito ontem. A Mel está a intérprete dela. Eu fiz questão de chamar esse pessoal todo aqui em cima, né, para orar por eles, para dizer uma coisa. Nada é feito com uma pessoa. Todo trabalho no corpo de Cristo envolve isso aqui. Muita gente fala mal da igreja. A igreja dá muito trabalho, dá muito problema. Dá problema, problema. Tem estresse, fofoca. Foca na igreja. Sabe por quê? Porque é gente. Só isso. As pessoas têm a utopia de que a pessoa vira anjo, se converteu, se batizou, começa a nascer uma asinha aqui nas costas, uma auréola na cabeça. Só para não deixar de graça? Só para não deixar de graça, eu vou deixar também, né? Igreja tem até flamenguista, gente. Deus ama o mal também, né? Deus ama perversos. Amém. Só para poder... Que a vingança estava aqui já queimando, aí não dava para ficar muito tempo calado também. Então, assim... matar o veneno, né? Então, assim, gente, vamos lá. Mas vocês estão brincando, mas ontem, de verdade, ontem, pela primeira vez, eu fiquei feliz por o Flamengo ganhar. Vou explicar por quê. O Marconi é um grande... com outros... Maracanã. Primeiro... que nasceu aqui no Exército, o pai nasceu aqui, é apaixonado pelo Flamengo, é paixão, então cada um é apaixonado. Ou porque faz parte da pilha. Apaixonado pelo Flamengo. Depois, por causa dele, de celebrar os gols, né?
Tem que o Vasco hoje de novo posiciona a pessoa errada. Mas enfim, assim, agora, eu fico feliz de ver os amigos felizes. Verdade, foi muito ser ontem, né? Mas ele lá no estádio foi de verdade. Realizar um sonho dele. Mas voltando para cá, assim, fala mal da igreja. Sentado. Quero tomar só mais um tempo seu sobre isso. Família não é só aparência, não é só consanguíneo. A verdadeira família. A família é aquela que acabou o culto, por exemplo. A família dela. No aniversário da Cris, ela abriu mão de muito festivo. Sempre rola um churrasco, e o churrasco lá é bom. Ela abriu mão da festa para estar com a gente aqui ontem. Aí há muito tempo. Sou muito amigos do Aldo e a Carla há mais tempo ainda, da Priscila está aqui na frente também, da Pio. E estavam lá até tarde, eles moram em Cabo Frio, para estar junto com os amigos. Então, o que eu estou querendo falar é o seguinte: a família não é só a consanguínea. Eu amo minha família de sangue. Amo nascer onde eu nasci. Amo ser um cearense, com muito orgulho. Né? Filho de cearense, sido criado em Fortaleza até meus 10 anos de idade. Minha família toda está lá. Eu gosto de estar com a minha família. Não tenho nenhum trauma quanto a isso. Mas minha família está longe. E a minha família espiritual são vocês. Meu filho, que eu tanto amo, está longe também. Meu neto, é loucura, está longe demais. Mas a família está aqui. Agora, essa família não é perfeita. Tem problema, tem fofoca, tem intriga, tem disputa de poder. Tem gente que é ingrata às vezes. Certo? Eu, como pastor, que sou como se fosse irmão mais velho, né? Porque o pai é um só. Nós temos um pai que é Deus. Mas aos irmãos mais velhos, também não sou perfeito. Com certeza não. Tem hora que eu estresso vocês, mas vocês me estressam também, né? Tem hora que eu faço raiva vocês fazem raiva a mim também. Porque é gente. Mas, meus irmãos, você imagina tanto de gente trabalhando pelos outros sem ganhar nada. Gente que... Vou fazer uma pergunta rápida aqui, por exemplo. Você trabalha com o quê, Dudu? O que você trabalha? Eu trabalho? Militar. Né? Você trabalha com o que, Ivo? Advogado. Você trabalha com o que, Wellington? Sou químico. Todo mundo ocupado. Mas sai de casa para o trabalho, e eu me emociono quando penso nisso, porque eu amo demais a igreja. Eu amo demais a igreja. Essa galera sai. Você trabalha com o que, Elaine? Sou técnica de enfermagem. Você trabalha com o que, em que área específica? No INCA, no câncer de mama. Dá plantão às vezes. A noite toda, vem para cá de manhã. Essa galera toda gasta tempo com outros irmãos. A Joyce, desculpa, a Joyce ajudou também. Vem cá, Joyce, sobe aqui. Cadê a Joyce? Vem, Joyce. Sobe, Paulo Sérgio, que você está junto, né? Vamos me ajudando, gente. Quem mais? Oi? Não, estou falando de quem trabalhou pesadamente na organização, mas quem vai falar quem mais? Não sei. Ah, então, os obreiros, Rene, Ana, vem cá, gente, me ajuda aí, que eu não sei tudo, não adianta. Pode subir. Nós está aqui já, não? Então sobe, Ana e Rene também. Eu quero que fique aqui em cima mesmo, porque, sabe o que eu penso, gente? Eu ouço tanta gente bater na igreja. Desculpa se eu passo um pouco da hora e me emocionar um pouco sobre isso, mas eu quero deixar esse relato. Eu conheci Jesus aos 11 anos de idade, já falei isso aqui várias vezes. A igreja me salvou. O Marconi contou a história dele um pouquinho. O Marconi foi um cara envolvido com álcool, alcoólatra muito cedo. Foi tentar a vida dos Estados Unidos na loucura lá. Aí Deus encontra esse cara, um alcoólatra. Um homem digno hoje, respeitado na cidade dele. Uma família linda. Se não fosse aqui, isso não aconteceria, gente. Ah, Deus salva, lógico, mas Ele inclui na igreja para tratar a gente. Então, porque comete um erro aqui, outro acolá, as pessoas batem pesado, um monte de gente mau caráter, alguns são mau caráter, que ganham dinheiro com isso. Alguns são mau caráter, porque ganham dinheiro
viralizando vídeos monetizados para bater na igreja, mas ganho da igreja. Gente que já lucrou muito do altar, gente que foi pastor, que foi pregador, que viveu de oferta e depois ficou rico, bate na igreja para ganhar de outra forma. Isso é crueldade. Então não tem utopia de achar que a igreja é perfeita. Por isso, quando, por exemplo, a Helena Raquel denunciou a violência, tem que denunciar mesmo, porque tem problema aqui mesmo. Tem pastores corruptos? Tem. Tem pastor que se vende para a política? Tem. Mas tem muita gente séria. Não é só nessa igreja. Igrejas menores que a nossas. Igreja de favela, lugar pequeno. Então, assim, aí pega esse grupo todo para se dedicar para um evento de um fim de semana. Então, assim, eu quero honrar vocês de todo o meu coração. Porque, às vezes, o pastor, injustamente, recebe bônus que não é dele. Poxa, que igreja boa do pastor Silfane. O pastor Silfane é um instrumento a mais no corpo. Um membro do corpo, cumpre uma função, só isso. Mas nada aconteceria sem o trabalho de cada um de vocês. Eu vi essa mulher aqui resfriada, cheia de crise, trabalhando até tarde para fazer comida para... Eu falei, essa mulher não para, gente, não é loucura, mas é porque é um envolvimento com o corpo. Então eu quero que vocês fiquem em pé, por favor, e aplaudam esse grupo aqui na frente, por gentileza, né? Muito obrigado, viu? Por tudo que vocês fazem, pela vida de vocês. Nós não, desculpa a indelicadeza de ficar de costas para vocês só um pouquinho. Nós não podemos depender disso aqui. Porque nem sempre vão ter aplausos. Senão vamos precisar depender de elogio o tempo inteiro. Eu não quero insuflar o ego de ninguém, porque nem sempre vai acontecer isso. Quando 10 leprosos são curados, só um volta para agradecer. Deus está forjando vocês para não depender de reconhecimento. Para servirem porque amam o Senhor. Porque sabem o que Deus fez na vida de vocês. Mas eu quero que, de tempos em tempos, isso aconteça. Vocês sabem o valor que vocês têm para esse pastor aqui. Eu fiz muita coisa errada na vida já. Mas eu acho que fiz algumas coisas boas. Para ter o corpo que a gente tem aqui nessa igreja. De gente tão fiel, dedicada, que se mata para trabalhar. Então, vocês são o galardão do meu ministério. Saber que vale a pena todo o esforço que a gente faz. Deus honre vocês. Estenda as mãos para cá, vamos abençoar esse grupo. Muito obrigado por cada irmão e cada irmã que está aqui nesse grupo. Não importa quem é pastor, quem é diácono, quem é líder de rede, líder de célula, quem trabalhou na cozinha, todos serviram com tanta dedicação nesse fim de semana, num evento tão rápido, parece que deu tanto trabalho para eles fazerem. E fomos tão abençoados pelas mensagens que recebemos, o que ouvimos ontem, o que ouvimos hoje do Marconi. Eu sei que enriqueceu muito a alma da gente. Muito obrigado por cada um deles. Nós louvamos em nome de Jesus. Amém? Podem voltar para os seus lugares. Muito obrigado. Vamos ficar em pé, vamos encerrar já mesmo. Antes de encerrar, eu queria chamar aqui você que fez aniversário. Não esqueci de você, não. Fica tranquilo, viu, Caleb? Azaf, pode esperar que eu não esqueci, não. Enquanto os irmãos descem, aqueles que fizeram aniversário de segunda-feira até hoje, tem alguém, gente? Ou de vida ou de casamento, tem alguém? Que fez aniversário de segunda-feira até hoje? Vem aqui rapidinho. Mas obrigado, Marcão, Estelito, obrigado, Paulinho, Elane. Obrigado também ao Luquinho lá da família Rio que está aí. Os irmãos de outros ministérios que vieram hoje, que eu posso estar enxergando agora. Muito obrigado. Sobe aqui rapidinho. Obrigado, Marcone, Ana. Bom demais ter vocês com a gente. Vamos já encerrar os aniversariantes da semana. Casamento? Quantos anos já? 14 anos. Fez aniversário também essa semana, né? Fez 9? Foi? Tá bom. Mas estou vendo agora, 9 anos. Benção. Mas casamento também? Quantos anos? 22 anos. Eu vi até a celebração lindo, né? As leis não perguntam a idade, que não cai bem, né? Então, mas passaram de 15 anos algumas aqui. Algumas, né? Você passou de 15? Não, né? 13? Você é linda demais também, né? Casamento? Os dois? Foi a mesma semana? Uma coisa boa. Chega mais para cá. Vamos abençoar os aniversariantes. Enquanto eu vou abençoar os aniversariantes, quem vai da Rede Alerta, que vai servir com as cartas, é você, Azaf? Já fica aqui na frente, quem, Azaf? Depois explicar o que é. Fica aqui no meio, aqui. Vou explicar depois o que é, tá? Estenda as mãos para cá, para abençoar.
Pai, muito obrigado por esses irmãos que completaram mais um ano de vida, mais um ano de casamento. A família está aqui, Deus. Que bom celebrar em casa, com os irmãos, com a família, a vida, o dom da vida e o dom do casamento das famílias. Nós os abençoamos esses irmãos com toda sorte de bênção da parte do Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir para esses irmãos mais uma vez? Eu vou impetrar a bênção apostólica, e após impetrar a bênção apostólica, né, temos duas duplas aqui, o Caleb e a Elisa. Azaf. Rapaz, eu chamo o Caleb de Azaf, o Caleb de Azaf, Azaf de Caleb toda hora, não tem jeito, né? Então, está aqui o Azaf e a Elisa. Por que eles estão aqui na frente, gente? Passamos só 3 minutos do tempo, 9 minutinhos só, peraí. Eles representam a Rede Alerta, que são os nossos pré-adolescentes. E eles foram convidados pela Alessandra, juntamente com seus líderes, Márcio e Adriana, organizaram que eles fazem muito do culto da Rede Alerta. Porque todo quinto domingo é culto da Rede Alerta. Todo quinto domingo, eles lideram o culto. Cederam o culto hoje para a família. Mas eles fazem sempre o que eles chamam de cartinhas proféticas. Eles oram a Deus, pedem direção, às vezes desenham alguma coisa, escrevem uma frase, e é profético mesmo. Esse está sendo treinado no profético. Quando der a bênção apostólica, depois você vem aqui à frente, pega a sua cartinha e leva para casa. Certamente tem uma palavra de Deus para você através da boca dos pequeninos. Amém? Porque os nossos filhos profetizarão. Repito, nossos filhos profetizarão. Nossos filhos profetizarão. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Aplauda o Senhor, uma semana abençoada. Pode buscar aqui a palavra profética para casa, embaixo da bênção de Deus.